Pense nos 5 sentidos. E agora, avalie qual é o mais importante para a sua vida. Se a visão e a audição parecem fundamentais, talvez esteja a desvalorizar a importância do paladar. É verdade que o sentido do gosto não parece essencial para a sobrevivência, mas é fundamental para desfrutar devidamente da alimentação. E sem o alimento, o ser humano desaparece. Apesar de o paladar ser o menos estudado dos sentidos, ele é fundamental. A sua compreensão envolve subtilezas que vão da memória ao olfato e implica muitos mecanismos cerebrais. Perder o paladar pode não ser tão traumático como deixar de ver ou de ouvir, mas implica novos desafios. E há quem perca o paladar de forma definitiva. Tive um acidente num concerto, que caí de um palco em Ceia, com mais ou menos 3 metros de altura, caí de costas. Originou que eu ficasse sem olfato e sem paladar, pelo menos até à data de hoje. Danificou as células do cérebro que controlam estes 2 sentidos. Elas não morreram, mas ficaram esmagadas, entre aspas. E então deixaram de desempenhar as funções corretamente. Aprendi a apreciar a comida pela textura e chegas à conclusão que, afinal, até há outras formas de apreciares a comida, porque eu, pela textura, consigo te dizer se ela está boa ou não, e tu, que tens paladar, provas e vais concordar comigo. É interessante perceberes que há outras formas de degustar, sem ser só o sabor que ela tem. Este tipo de limitações na capacidade de apreciar o sabor dos alimentos tem consequências surpreendentes no dia-a-dia. Ninguém deixa de comer por não ter paladar, mas passa a ter uma relação diferente com os alimentos e com o ato de comer. Tens de ter mais cuidado com aquilo que comes ou com aquilo que consomes em casa por causa dos prazos. Não sabes se está fora de prazo, se não está fora de prazo, se te sabe mal, se não te sabe mal. Então passei a ter outros hábitos com tudo o que tem prazo de consumo. Compro às doses, assim, consumo uma dose toda, já não corro esse risco. Perdes a gula, isso pode ser bom, porque é um pecado mortal, portanto deixas de ser penitenciado por isso, porque comes até deixar de ter fome. Quando deixas de ter fome, paras de comer, por muito bom que esteja, não tens a gula do está muito bom, vou comer mais. Vou provar aqui um bocadinho disto. Para mim está excelente, mas isso é grave, porque quando para mim está excelente tem uma coisa qualquer a mais, mas para mim está ótimo. Tenho um problema que é, se calhar como menos, muito menos, porque como só tenho que comer quando tenho fome, às vezes estás tão concentrado em tanta coisa que esqueces-te que estás com fome. E como deixou de ser importante aquela coisa de agora comia não sei o quê porque sabia-me bem, então deixas de pensar tanto nisso e às vezes dás por ti, são 6 da tarde e não comeste nada ainda. O Marco sofreu um traumatismo há 3 anos, traumatismo craniano, portanto, que levou à lesão dos filetes do nervo olfativo e, em consequência da perda do olfato, tem a sua vida um pouco limitada, não só também pela falta da sensibilidade e do sentido do olfato, mas também pelo paladar. Uma vez que o paladar está relacionado com o olfato, ele tem alterações na vida, na qualidade de vida, por as coisas não ter o sabor dos alimentos que come, porque também está privado do estímulo do sabor a nível das papilas gustativas, uma vez que estão todas integradas e são integradas juntamente com o olfato.
A capacidade para detectar as subtilezas do sabor pode ser treinada e apurada. Um provador profissional está obrigado a ter os sentidos muito apurados e, com o treino, desenvolve um grande sentido de paladar e de olfato. Esta prova privilegia essencialmente a prova em boca, portanto o paladar. É uma prova que nós fazemos para amostras de café verde origem a origem, porque nós vamos verificar se o café tem acidez, se tem muita acidez, se tem pouca acidez, se não tem acidez nenhuma. Vamos verificar se o café tem corpo e vamos verificar se tem defeitos e também avaliar a globalidade do café, portanto, se tem que aromas e que intensidades de aromas é que podem ter. Portanto, um provador não pode ser provador se não experimentar de forma contínua e rotineira. Agora, há características pessoais, inatas, que nascem connosco, que nos ajudam. Há pessoas que conseguem ter maior capacidade do que outras. A maioria das pessoas nem faz ideia, mas a superfície da língua é tão individual como uma impressão digital. É considerado o músculo mais flexível do corpo humano e a sua cor é um bom indicador de doenças. A língua já é um símbolo pop e, mais do que isso, serve como marca de distinção pessoal. Assim que os alimentos entram na boca, as papilas gustativas entram em ação e transmitem ao cérebro a informação sobre o que estamos a comer. A língua tem 10.000 papilas gustativas prontas a traduzir os sabores em informação para o cérebro. É através das papilas que identificamos os gostos, graças à classificação em 5 categorias: doce, ácido, salgado, amargo e saboroso. Esta quinta classificação é mais complexa porque é identificada por um tipo de receptores que são sensíveis a um aminoácido específico. Esta descoberta recente é já reconhecida há muito no Japão, onde a classificação tem o nome de umami. Há algum tempo para cá começou a surgir o sabor umami. O sabor umami, já há cerca de 100 anos que é conhecido pelos japoneses. Por exemplo, em alguns restaurantes com a estrela Michelin já é utilizado, porque existe em pó a vender. E nós, europeus, estamos a começar a apurar as nossas papilas gustativas para esse sabor. Pronto, que é o sabor da origem do Japão, significa bom gosto e salgado. Nem todas as pessoas, apesar de ser um sabor muito rico, nem todas as pessoas têm essa percepção de o conseguir detectar, porque é muito subtil. Todos já tivemos a experiência de recordar um momento em particular graças ao sabor de algo que provamos. Há uma ligação direta entre as emoções que nos despertou um sabor específico e a memória que ele provoca, mesmo que já tenha ocorrido há dezenas de anos. A alimentação envolve emoções, trabalha sentimentos, trabalha a nossa memória. Temos expressões que usualmente são utilizadas por nós, como por exemplo a comida caseira, a comida da nossa mãe. E estas expressões evocam no fundo também aquilo que nos é familiar, o aconchego, a ausência. A cultura define contextos, define regras, define no fundo aquilo que é comestível e o que não é comestível. Por isso, no fundo, podemos dizer que o que se come, com quem se come, quando, como e onde se come, é fortemente definido pela cultura e, no fundo, o homem alimenta-se de acordo com a sociedade a que pertence. E há mais razões para melhor perceber porque comemos e como comemos. Os problemas de saúde derivados dos excessos alimentares, como a obesidade, estão relacionados com a resposta do organismo aos alimentos. Por isso é que a ciência tenta perceber como o cérebro reage ao consumo de substâncias calóricas. Neste estudo nós estávamos interessados em compreender de que forma é que o valor calórico dos alimentos contribuíam para a ativação dos centros de recompensa do sistema nervoso central, independentemente do gosto ou do paladar. Portanto, a primeira forma como abordamos esta questão foi estudando do ponto de vista comportamental e do ponto de vista neuroquímico, animais, portanto ratinhos, modificados geneticamente para não sentirem o sabor doce. E verificamos que estes animais, apesar de não sentirem o sabor doce, aprendiam a gostar de soluções de sacarose
se nós lhes dessemos alguma indicação do local onde ela poderia ser encontrada. Portanto, não é? E, portanto, o consumo de uma substância alimentar com um valor calórico elevado vai ativar a libertação de dopamina no sistema nervoso central para modular o comportamento. Porquê que se nasce com esta aptidão natural pelas coisas doces? Porque o feto ainda dentro da barriga da mãe entra em contacto e engole mesmo o líquido amniótico, e o líquido amniótico tem glicose, tem frutose, e portanto o bebê vai se habituando a esse sabor, e quando depois de nascer entra em contacto com o sabor doce, isso é reconhecido com prazer, e portanto e quando damos alguma coisa doce, se dermos um líquido doce a um recém-nascido, ele reage com uma fácil de prazer, enquanto que se dermos, sei lá, uma gota de sumo de limão, ele demonstra que não gosta e que não tem prazer nisso. Depois do nascimento, sobretudo nos bebés que são amamentados ao peito, pensa-se que pelo facto do leite materno ter um sabor e um paladar que se vai modificando conforme a alimentação da mãe, fica mais apto, de certa maneira, depois a aceitar novos alimentos, porque, de facto, já como o sabor do leite se vai modificando, portanto, o bebê já estará habituado a outros ambientes, a outros paladares. Todas as crianças têm, de certa maneira, algum medo de experimentar aquilo que é novo, mas, de facto, se as coisas forem apresentadas com cuidado e com alguma insistência, acho que toda a gente acaba, todos os bebés, todas as crianças acabam por aceitar mais ou menos todo o tipo de alimentos. Há comportamentos difíceis de explicar, como gostar de uns sabores e recusar outros. Há hábitos e tradições de uma região que seriam inaceitáveis noutra, e a biologia não explica tudo. E há também quem se entretém a explorar novos sabores em busca de diferentes sensações gastronómicas para o paladar. Vou levar algumas para a salada e aproveito para levar também aqui uns botões de chagas ou capuchinhas, umas flores que têm cores diferentes e umas folhas e também umas sementes que são muito engraçadas. Eu gosto muito da forma destas sementes e isto é muito engraçado porque se provarmos uma flor de capuchinha, é picante, pica um bocadinho na boca, pica bastante na boca. Se depois provarmos uma flor, a folha pica mais ainda que a flor. E se provássemos uma semente, que eu não vou fazer porque é muito picante, mas posso fazer. Até parece que desbloqueia o nariz, vai para o nariz, sente-se no nariz, sente-se lá ao fundo da língua este saborzinho picante. É muito interessante. O sabor das flores comestíveis não é que seja assim uma coisa deliciosa, é mais porque é interessante, é um paladar novo, é uma textura diferente, é uma textura nova, mais do que propriamente o sabor que elas têm. O sabor é construído no cérebro através de várias informações e o paladar é apenas a primeira delas. Pormenores como o aspecto, a textura, o cheiro, a consistência ou a temperatura ajudam a formar o sentido de sabor. E o nariz é mesmo muito importante nesta construção. Se é verdade que a primeira impressão gustativa vem da língua, é inegável que o nariz desempenha um papel fundamental. É o olfato que contribui com 75% das sensações que ajudam a construir o sabor. O cérebro junta a informação da língua com a que chega do nariz e forma o sabor, decidindo aquilo de que gosta. E se estamos constipados e com o nariz entupido, os alimentos são menos saborosos. O interesse pelas questões do sabor, da língua e do gosto é ancestral. Desde a Grécia Antiga, que os problemas do paladar preocupam filósofos, médicos, biólogos e neurologistas. E muitas experiências foram feitas ao longo de milénios para definir exatamente a capacidade de degustação do ser humano. Para confirmar a riqueza de mecanismos que permitem ao cérebro identificar um sabor, vamos também recorrer a uma experiência. Queremos testar a capacidade de uma pessoa identificar alimentos sem recorrer a outros sentidos que não o paladar.
Vendando os olhos e tapando o nariz a um voluntário, demos a provar 4 frutas diferentes: maçã, pera, pêssego e melão. O voluntário teve dificuldade em distinguir a pera da maçã, porque ambas têm a mesma textura e a mesma sensação adocicada na língua. O que as distingue verdadeiramente é o aroma, mas esse não estava em uso e foi impossível distinguir as frutas. O pêssego foi também difícil de identificar. Tipicamente ácido, torna-se mais doce quando está maduro. O aroma também é claramente uma das suas marcas distintivas. Sem ele, o voluntário apenas conseguiu sentir a acidez do pêssego. Já o melão foi muito fácil. Esta é uma fruta claramente doce e com uma textura macia que a distingue das demais. Continuamos a experiência pedindo ao voluntário que identificasse 3 outros sabores: sal, açúcar e canela. A identificação do sal e do açúcar pela textura foi fácil de fazer na língua. O açúcar é mais fino e dissolve depressa. O sal é mais grosso e persistente na língua, mas a canela foi impossível de identificar. Este sabor é um dos casos especiais onde o paladar e o olfato se encontram e cooperam de forma mais clara. É que esta especiaria, que caracterizamos habitualmente como picante, é praticamente impossível de sentir sem o olfato. O sentido do gosto viaja por 3 nervos cranianos até aos neurónios, onde a informação é processada e analisada. Ao mesmo tempo, chegam as informações do nariz, que compõem a informação essencial do paladar e sabor. É a riqueza destas sensações e a sua variedade que nos dá o prazer da alimentação. E quando falamos de prazer, falamos de sensações. As emoções estão associadas ao modo como consumimos os alimentos e como vivemos uma experiência gastronómica. Tu quando tu ouves música, há dias que te apetece ouvir música clássica, há dias que te apetece ouvir música rap, há dias que te apetece ouvir reggae, há dias que te apetece ouvir rock. Eu acho que na cozinha é um bocadinho assim. Eu acho que tens dias em que me apetece comer um cozido à portuguesa, como tem dias em que me apetece comer sushi, e tenho dias em que me apetece que o chefe me impressione com algo diferente. Há sempre uma história por contar num prato. Agora, essa história pode ter mais significado para umas pessoas e menos para outras. Há pessoas que às vezes comem um prato e que quase têm vontade de chorar, de emoção, de memória, de algo que as fez lembrar um prato que comeram quando eram crianças ou uma experiência que tiveram num país. Toda a cultura de um povo está expressa na sua cozinha e aprende-se tanto a viajar nas ruas de uma cidade estrangeira como à mesa dos seus restaurantes típicos. E a gastronomia que temos resulta da história do nosso povo, das influências que recebemos e do modo como temos usado os alimentos que a natureza nos dá. Se tiveres a usar uma cenoura, um tomate, um peixe que está em época, não só a cor como o sabor vão ser muito mais intensos. Basta pensares, o tomate é um dos melhores exemplos. O tomate, quando está fora da época, é branco, é verde, é tudo menos a cor do tomate que nós associamos, que é o vermelho. Se comprares o tomate em época, obviamente que isso se faz sentir depois no prato e nas cores e no sabor, principalmente, que acho que é, na minha opinião, o sabor é sempre o mais importante numa experiência gastronómica. Daí o paladar. Por exemplo, a Ásia tem paladares mais... tem o picante, o doce e o salgado, são sempre componentes, principalmente a cozinha tailandesa, a vietnamita, a cozinha indiana, o picante, as especiarias. Nós temos somos um bocadinho também influenciados pela dieta mediterrânica, portanto o azeite, o alho, as ervas aromáticas. A nossa capacidade de habituação é imensa. O ser humano é capaz de apreciar quase todos os alimentos, exceto os que estão estragados. A esses, o paladar reage com aversão para preservar o organismo. Os alimentos estragados albergam bactérias que são nocivas para o corpo humano e retirar estes produtos da dieta foi uma questão de sobrevivência para a espécie ao longo de milénios.
O programa evolutivo humano aprendeu a preservar o corpo, evitando também os sabores muito amargos. A maioria dos venenos na natureza é amarga e assim é mais fácil rejeitar os potenciais perigos. E se a natureza nos ensinou mecanismos de proteção, também os distribuiu pelos outros animais. Cada um tem as suas necessidades específicas no que toca ao paladar. Por exemplo, a galinha, que se limita a ter 24 papilas gustativas, tão poucas que seja qual for o alimento que lhe é dado, a diferença é quase nenhuma. Mesmo que tivesse muitas papilas, seria incapaz de transmitir toda essa informação ao seu pequeno cérebro, pelo que hoje é um animal que come quase sem distinguir o sabor. Já o peixe-gato é recordista pelas razões opostas. As quase 30 mil papilas gustativas conferem a este animal uma capacidade invulgar para apreciar o sabor do que come. E como o peixe-gato tem papilas nos seus barbilhões, consegue distinguir o sabor dos alimentos ainda antes de entrarem na boca. E assim, pode decidir o que vai comer ou não, em função da ideia de sabor que lhe chega ao cérebro. Fica mais defendido contra venenos e alimentos tóxicos e escolhe melhor o que compõe a sua dieta. E falta o animal mais requintado em termos gastronómicos, a borboleta. Ela prova com as patas, onde estão os receptores químicos sensíveis ao açúcar, que lhe dizem se vale a pena ingerir esse alimento. As borboletas, para detectar os sabores, portanto, para o sentido do paladar, têm pelos sensoriais nas patas e na espirotrompa, que é a armadura bucal, que parece uma palhinha que entra dentro das flores para sugar o néctar. Portanto, estes pelos conseguem detectar as substâncias açucaradas, por exemplo, no néctar. Há alguns estudos até que indicam que as borboletas, assim que pousam as patas em substâncias doces, néctar, água com açúcar ou água com mel, automaticamente a espirotrompa desenrola para elas se alimentarem. A riqueza e a diversidade dos paladares é tal que algumas bactérias só se conseguem alimentar de lixo. O ser humano, que está talhado para angariar calorias e aceitar facilmente os doces, tem uma dieta mais simpática. Mas a riqueza do paladar vai muito para além do que comemos, porque os prazeres da mesa são fatores de socialização. Muitos negócios, acordos e relações são decididos à mesa e negociados frente a um alimento. Muitos outros são celebrados com uma bebida. Todas as religiões dão uma importância simbólica à refeição e impedem o consumo de alguns alimentos e restringem outros. A alimentação está presente em todos os atos importantes da vida de um ser humano e é parte do processo de integração social do indivíduo. A importância simbólica e afetiva da alimentação explica porque é que o paladar é um sentido essencial do ser humano moderno. Exatamente como tem sido na evolução da espécie ao longo de 2 milhões de anos.